Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Destino Business, podcast do Porto Alegre, região metropolitana, Convention e Visitors Bureau. A gente sempre começa com um agradecimento à Visual, que nos apoia com a cedência desse estúdio maravilhoso, junto com toda a equipe técnica altamente qualificada e a equipe do Convention Bureau, que é fundamental para o nosso crescimento. Hoje a gente vai ter ilustres convidados participantes, né? Eu vou começar com as meninas, a Ana Cristina Pasculin, gerente de negócios da PUC Rio Grande do Sul, a Patrícia Malta, gerente do Centro de Eventos da Fiergues, e Ronald Milanês Greco, gerente-geral da Amhiggs. Hoje temos entre nós os três centros de eventos de Porto Alegre, né? E a gente vai tentar conversar exatamente, não pensando no que a gente sofreu, e sim pensando no que a gente tem pela frente de crescimento, de oportunidade de negócio. Na ordem que eu apresentei, eu vou passar para a Ana dar um oi, se apresentar, tá bom. E vamos bater o papo. Tá bom, então, sou Ana Cristina Pasculin, como a Luiz colocou, prazer. Fico contente pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade para a gente estar conversando e essa troca é super importante, como a gente estava falando, né? Nós somos uma universidade, né? Somos a PUC e dentro da PUC nós temos um centro de eventos. Então, claro que a gente tem as nossas particularidades, né? Temos as nossas características até de negociação, de plano de negócios, de eventos, de formatos, né? Mas, assim, para mim, eu tô bem contente de estar aqui, de poder fazer essa troca com todos, né? E aí vamos nessa caminhada olhando para o futuro aí que nos espera, né? 2025. A gente tem muitos eventos aí por realizar e obrigada por isso, Luiz. Tá bom? Legal. Por esse momento. Patrícia. Então, Patrícia Malta, no Centro de Eventos Fiergues. Tenho uma caminhada bem grande lá no Centro de Eventos. Hoje participando da meu primeiro podcast com o Convention. Sim, é uma oportunidade extremamente importante para o setor. Eu acho que nós conversarmos agora com os principais centros de eventos, né? Nós temos outros, mas os principais centros de eventos de Porto Alegre, e fazer aqueles alinhamentos que a gente tanto espera, nós ficarmos mais juntos, mais presentes, podermos trabalhar junto para receber eventos em Porto Alegre é extremamente importante para a cidade, né? Eu acho que a gente se completa, né? Existe espaço para todo mundo, né? Então, eu acho que a oportunidade ela vai acontecer no momento que a gente vir a trabalhar junto, essa oportunidade vai crescer, ela vai melhorar para todo mundo, vai melhorar para a cidade e, consequentemente, para aquele todo trade que a gente traz e que a gente contribui também em Porto Alegre, né? Porque quando a gente faz um evento lá na Fiergues, na PUC ou na Amhiggs, a gente não está contribuindo somente com o nosso espaço, a gente está contribuindo com a cidade de Porto Alegre. A gente está mostrando Porto Alegre para o Brasil, está mostrando Porto Alegre para o mundo. Então, eu acho que o Convention vem fazendo um trabalho muito bacana, né? Eu já parabenizei o Luiz Vicente em algumas oportunidades. Essa união que ele vem tentando fazer, né, Luiz? Eu acho que é uma primeira tentativa, mas cabe a nós trabalhar fortemente isso, né? É extremamente importante. Obrigada pelo convite e obrigada para a gente poder dividir essas experiências aqui na mesa. Ronald, está contigo. Boa tarde, Luiz, Ana, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço muito em nome da Amhiggs, do nosso presidente, Dr. Gerson. A Amhiggs é uma entidade associativa, né, que tem uma complexidade. Tá? Ela tem um centro de eventos, que foi criado inicialmente com o propósito de atender eventos médicos, tá? Eventos científicos. Só que tomou uma proporção avassaladora. Tá? Vocês comentavam antes, né, se faz sentido ter mais um espaço de eventos no estado, na cidade, né, que a gente vai conversar mais à frente. Mas lá em 1973, quando foi feito o projeto
desenhado o projeto da Higgs pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi projetado um espaço para 3.000 lugares. Tá? Seria fantástico, mas ao mesmo tempo preocupante, tá? Porque ocupar tanto espaço no nosso município, no nosso estado, é complexo. Então, a gente já tem as dificuldades ali com os espaços que nós temos, né? A gente está, como se diz na gíria gauchesca, peleando, certo? Então, fica, acho que uma reflexão que a gente vai ter a partir dessa discussão, né? Os espaços, como é que a gente pode trabalhar junto. Então, nós temos uma diversidade de atividades e, entre elas, o centro de eventos. E nosso propósito é incentivar a cultura, o científico, o social e o empresarial para que movimente a cidade, que venham pessoas de fora ou de dentro do município e tirem o máximo de proveito dessas estruturas que são todas, cada um com as suas características próprias, né, muito em condição de atender a todos aqui no nosso município e estado. Tu sabe que o Ronald falando me lembra que a PUC, a Higgs e a Fiergs, eles têm um conceito muito parecido. Todos nós estamos dentro de uma instituição. Exato. Então, nós somos parte da instituição. Não somos o negócio fim da instituição. Perfeito. Mas a gente vem trabalhando com a instituição nesses processos, né? E também é interessante colocar, quando o Ronald falou em 1973, 41 anos atrás, né? Então já se previa. 51 não é nem 41. Desculpa, errei. 51 anos atrás, matemática minha está falha, né? O Centro de Eventos da Fiergs foi inaugurado. Ele começou com as salas em 1987, o teatro é de 1997 e o pavilhão de 2000. E o Centro de Eventos da PUC, 96. Ou seja, a média é de 35 a 51 anos que a gente tem esses 3 equipamentos com melhorias, com crescimento. Pode falar. O teatro ele foi construído, né, inaugurado em 1997. Então, ele teve todo esse período lá de construção, de análise, de busca de recurso, né? Obrigado, Ronaldinho. Então, assim, a gente tem de 87 em diante, né, os primeiros equipamentos realmente de centro de eventos mesmo. Uma das coisas que, como tu falasse, né, é claro que todo o trade turístico, todo o nosso movimento do que significa fazer uma exposição, um congresso científico. Vou falar 2 coisas: um congresso de cardiologia, um congresso de psiquiatria, um congresso lá de suinicultura, um congresso de videocirurgia, e colocar todas essas pessoas em 3, 4, 5 dias dentro de Porto Alegre, né? Então, isso aí é muito necessário para a nossa economia. Eu falo como organizador de evento, como presidente do convention, mas eu falo que esse é o crescimento que a gente precisa. Essa discussão de termos um outro centro de eventos ou não, né? Como é que estão nossos calendários? Uma das coisas que a gente está brincando e insistindo dentro dos nossos executivos é conseguir informação do calendário, né? É mostrar que dentro de uma captação a gente tem que ter os eventos que acontecem em Porto Alegre. Isso vai nos ajudar coletivamente na captação de um novo. Eu dizendo que a PUC está com, sei lá, 70% das salas ocupadas, né? A Fiergs idem, tá, mas quem está ocupando? Como a gente pode atingir? Como é que a gente pode unir realmente essa união de informações? Ela vai ser super necessária para nos ajudar na captação. E não só na captação, né, Luiz? Na infraestrutura da cidade. Boa. Porque muitas vezes, eu me lembro quando a gente captou o primeiro congresso de cardiologia, que a gente vinha tentando desde 1999 trazer ele para cá. Primeiro foi o Dr. Irã, não foi? Foi o Dr. Irã Castro, em 2005. E a grande dificuldade era da rede hoteleira ou da área de alimentação.
aonde fazer um jantar para esse público, aonde tu levar as pessoas depois de um evento, né? Então, a cidade também tem que se preparar. A gente tem que projetar captações, a gente tem que trabalhar nas captações, mas a cidade também tem que trabalhar conosco nesse processo, nessa caminhada, né? Sempre inovando, melhorando, acreditando, né? E buscando novas oportunidades. A gente Os pontos turísticos, né? Eu acho que é muito importante isso, porque quando tu traz um evento externo e um evento internacional, as pessoas procuram, para além do evento, para além do local que eles estão, que tem os restaurantes, que tenha, né? Mas assim, tá, o que que eu faço à noite? O que que eu faço no final de semana? Eu venho com a minha família e aí vem um médico, um cardiologista, um palestrante, uma referência que vem com a família e a gente escuta muito isso, né? O que eu faço depois, né? Eu vou para Gramado, eu vou para Canela, Porto Alegre tem onde? Né? A gente tem que explorar melhor tem que isso explorar, também, né? tem que explorar. Sim. Acho que Porto Alegre avançou significativamente nessa questão, dando mais beleza e estrutura à cidade. Não tenha dúvida, a gente passou por essa questão da enchente, tá, que está sendo recuperado, mas já existe hoje uma visão diferente. Eu venho da indústria automotiva, certo? Era a francesa, depois americana, e quando os estrangeiros vinham para cá para realizar algum trabalho, né, era isso aí até 2002, 2003, não tinham onde levar. Não tinham onde levar. Tinha 2, 3 restaurantes que tinham cardápio em inglês ou francês. Mais elaborado. Certo. Então mudou, agora as pessoas vêm, eu tenho amigos que ainda frequentam o estado aqui, que tem casa aqui, franceses, né? E o pessoal adora vir para cá para passear na orla. É uma coisa interessante, a gente está num processo, a gente vai utilizar um edital da prefeitura para divulgar Porto Alegre e atualizar muito os materiais do Convention Bureau, através de vídeo, materiais digitais bilíngues, enfim, isso conseguimos uma verba e estamos trabalhando com isso. E bem nessa linha, né? Tem uma entidade que nos procurou para fazer uma reunião dos presidentes em setembro. E ela nos procurou ela não precisa de nada na parte operacional. Ela licita o hotel, ela licita o local, mas ela quer que a gente surpreenda. Onde eu levo as pessoas para comer, qual é a gastronomia, onde elas podem passear, que show eu tenho, né? Quer dizer, que calendário a gente tem, e isso realmente assim, ó, vou fazer o comparativo com Gramado, né? Gramado tem N passeios, N museus, e é vendido de uma maneira muito forte, né? CVC vende, broker, bilhetes, enfim. Porto Alegre ainda não deu esse boom, porque os passeios não estão totalmente profissionalizados, né? Tu vai fazer uma reserva de um jantar para 50 pessoas numa churrascaria. Isso eu já disse aqui mesmo, né, num podcast para o pessoal da gastronomia. Ele diz assim, tá, às 8 horas tu tem que chegar, senão perde a vaga. Então tu tem que botar alguém sentado às 7 horas para esperar que o pessoal, se atrasar, não perder. Quer dizer, a gente tem que ter uma cultura diferente. Os restaurantes não vão poder fechar tão cedo, né? E concordo com o Ronald, a orla está magnífica, né? A gente tem museus maravilhosos, tecnologia, Teatro São Pedro, o Museu Iberê Camargo, mas e a gente também tem uma rusga com nós mesmos, né? Isso, nas rodas de conversa, a gente diz que o porto-alegrense não curte muito a cidade dele, nem fala bem. Oi, gente, a nossa cidade é muito bonita. É porque ele não conhece. Pois é. A grande questão. E a gente não sabe se vender. E eu acho que a gente não conhece muito mesmo. Não. Caminhos rurais é um negócio que está incipiente ainda. As vinícolas urbanas, a gente tem 4. As cervejarias, a gente tem uma infinidade de cervejarias que ainda não estão com uma rota gastronômica bacana. A gastronomia de Porto Alegre é fantástica. Mas, aí vou falar com um porto-alegrense acomodado. Ah, vamos onde jantar? Vamos numa galeteria? Vamos.
Tá, vamos numa nova. Não, vamos naquela que eu vou sempre. Sim, não É tem a... gaúcho, né? É o gaúcho, né? É o gaúcho, A né? gente tem que mudar isso para levar mais atrações para a captação. Gente, uma coisa também, assim, né? A gente estava com a Júlia, que estava de secretária de turismo, eu vou resumir, desenvolvimento econômico e turismo. Hoje mudou, né? Eu acho que a gente tem que, talvez, dar um pequeno recado. O que a gente espera? O que vocês esperam do poder público para a gente ativar isso? Mais apoio? Acho que a gente falou tanto que a gente quer aqui, as nossas dificuldades, que o que a gente espera é tudo isso, né? É mostrar para Porto Alegre, é vender melhor Porto Alegre, é inovar melhor nos espaços, sabe? É divulgar mais, é a gente sair de casa, sair do nosso quadradinho e vender lá fora. É participar. Eu me lembro que, pela primeira vez, não digo que seja a primeira vez, mas que foi bem forte, foi um evento que o Convention participou, que nós participamos ano passado também em São Paulo. Sim, fomos juntos. Sabe? Foi Da Ubraf. Isso, foi extremamente importante, né? Eu acho que foi um momento que a gente conseguiu mostrar para o Brasil, né? E teve rodadas de negócio. Exatamente. Também. E isso é extremamente importante. É a gente contribuir e cobrar, né, da prefeitura essas melhorias, essas necessidades e essas carências que Porto Alegre tem. Né? Eu acho que vem sendo feito um trabalho de logística muito bacana, de novos espaços. A Orla está lindíssima, tem o cais, mas o que a gente precisa é um pouco mais disso. É divulgar isso, é mudar a cultura, né? Mas eu entendo assim que nós temos que nos aproximar deles, tá? Sim. Entendo que essas dificuldades são essas, né? E que a gente precisa colocar para eles, eles têm conhecimento, né? Mas eu acho que eles precisam nos escutar também, né? Então esse momento assim de sentarmos juntos, de escutar tudo isso que a gente está falando, que é tão rico, né? E que pode ajudar na construção e na divulgação de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu acho que a aproximação com eles aí, Luiz, se tu puder até nos auxiliar, e todos juntos também, né? E é uma conversa, eu acho super importante essa troca, né? Da prefeitura conosco, porque, sim, somos nós que fizemos e fazemos a recepção, e para nós é um trabalho. Tem que fazer um trabalho dobrado se a gente não tem esse apoio não é deles, só, né? Então, eu acho que assim, essa aproximação com eles, a gente tem na universidade, mas eu acho que eles têm que escutar os setores, né? Então, aí, e eles têm que as saber áreas de eventos, quanto a gente está falando exato, também, porque exato. Essas questões, elas são mensuradas por quanto se deixa na cidade e quanto se ganha com tudo isso. Quanto que um turista deixa aqui? Quanto que um congressista deixa aqui na cidade? Isso a gente consegue mensurar. Isso a gente tem um valor médio deixado. Tem. Tem esse né? número, né? Tem. Existe esse número. E a questão é essa, porque a gente traz um evento para cá, esse evento ele deixa muito dinheiro na cidade. Né? Ele deixa na cidade, ele deixa nos locais, ele deixa em todo o trade, geral, no exatamente. trade como um todo, ele enriquece o trade. E aí essa mensuração que é importante. A última pesquisa econômica de impacto econômico, ela foi feita em 2016. A gente está orçando uma pesquisa nova, né? Para ter esses números, a gente falava isso no bastidor, assim, né? Dados, né? Os dados, a gente tem que dividir esses dados, a gente tem que fazer essa pesquisa, porque é através das pesquisas... Vamos lá, o South Summit, ele traz, sei lá, quantas mil pessoas para Porto Alegre durante 7 dias. O que deixa, né, o turista? $300, $400, depende do tipo do turista, né? Isso, o que vem de fora, mas... Existe muito turista interno do Rio Grande do Sul que foi a nossa salvação durante o pós-pandemia, gente. Claro. O pós-pandemia, os eventos que começaram no pós-pandemia, pós-enchente, né, foram, a grande sua maioria,
participantes de Santa Catarina, um pouco Paraná e Rio Grande do Sul. É o pessoal que se sacrificou para vir para cá com toda a dificuldade Exatamente. E quem acreditou em nós, Exatamente. Exatamente. E Luiz, eu vejo que essa conta ela tem que começar quando tem o desembarque no aeroporto. Tá? Então, o cara vai comprar um cafezinho ali quando desembarca, vai pegar um táxi, pegar um metrô, Transurb, vai chegar no hotel, vai para a serra, ou vai para o litoral. Então, todo esse fluxo é o que gera um movimento. E esses valores, acho que faz ano passado, lá por ocasião da Chatoposse, teve alguma fala? Sim, a gente com esses mostramos números. uma Isso. pesquisa antiga. Aí é fantástico esses números, né? E vejo também que a régua, a partir do trabalho da secretária que saiu, a Júlia, né? Júlia. Tá? Ela aumentou, certo? Então, acho que o compromisso, o comprometimento da prefeitura passou a ser maior a partir do belo trabalho que foi desenvolvido por ela. Exatamente. A gente teve reunião após o Melo ser eleito, antes na troca, exatamente para levar um pedido do trade, né? Que a gente tenha uma secretaria de turismo específica, ou que continue a secretaria de desenvolvimento, mas o que o eventos de turismo tenham verba exatamente para o que a Patrícia falou, divulgar Porto Alegre fora. A primeira campanha feita pelo Estado, depois da enchente, nos aeroportos, na TV, foi que o Rio Grande do Sul estava de braços abertos, preparados. Né? E dizia tudo que a gente tinha. Nós temos que fazer isso por Porto Alegre. Ou melhor, a prefeitura tem que nos ajudar a isso. Porque isso é um trabalho contínuo, tá? Total. Não é Total. informar e... Parou. Total, mas é uma coisa que é gestão, é plano de governo. Exatamente. Tá? Não é só uma gestão de um convention bureau, que é impossível a gente conseguir fazer isso. Agora, dentro de uma gestão de governo que incentive realmente divulgar em todo o país, ou até no exterior, na Festures, nós participamos de uma reunião com o pessoal de Sacramento do Uruguai, que perguntava exatamente o que Porto Alegre, o que o convention tinha para dizer para eles de ensinamento, né, uma troca, né, e foi muito bacana, sabe? Sacramento eu não conheço ainda, mas diz que é maravilhoso e eles estão crescendo em nível de evento, de captação, né, com alguns focos muito, muito direcionados, e isso bate na gente de volta, né? Essa coisa da gente falar de união, né, gente, a gente vai fazer dia 23 agora, um evento no Cinda, tributário, né? E nós, a CPA e o Cinda, a gente juntou mais 3 entidades, tá? Sem protagonismo, tá? A gente quer fazer eventos que pelo menos a gente diga o discurso de todos, porque isso é uma outra coisa que prejudica. Cada um tem o seu discurso. Qual foi a ocupação hoteleira, né? Quantos embarcaram, quantos foram programados, quer dizer, números. A gente precisa realmente ter um embasamento e ter, temos o observatório de turismo, enfim, legal. Vamos se unir, vamos chamar as entidades, vamos trabalhar com esses números e vamos mostrar realmente para um prefeito qual é a importância da nossa indústria, né? E vamos lá, os fatores importantes que vocês veem para o crescimento do setor de eventos de Porto Alegre, né, de vocês nos últimos anos. Vocês trabalharam mais internamente, vocês buscaram, como tu disse, a gente participou de uma feira fora, né? E a gente tem 2 jacarés aqui, né? 2 jacarés. 2 jacarés que... Exatamente. Do último, de 2024, 2024. Né? Mas tem uma história. Isso, e eu até disse na reunião de final de dezembro, a gente tem que aprender a fazer projeto e ganhar mais jacaré. E divulgar mais. E divulgar mais. Não que a é o gente ganhou. ganhar o jacaré, é estar lá. Porque no momento que a gente está lá, isso a gente começou a ver também lá no centro de eventos.
porque a gente sempre fazia uma venda muito local, né? Nós não saíamos do Estado, porque tu tem que sair do Estado, porque chega uma hora que o próprio Estado ele já está organizado, né? Então tu tem que te mostrar para fora, tu tem que te mostrar tu tem que ir em outros locais, tu tem que ter outras articulações, tu tem que ser estratégico para fazer captações, né? E o que a gente viu no último semestre, porque infelizmente o Centro de Eventos Fiergs, assim como toda a instituição, ele foi fortemente abalado. Então a gente começou a sair, vamos para a rua, porque a gente acabava só esperando o suporte, mesmo da prefeitura, do convention, mas nós não fazíamos isso. Então, não, vamos sair. Encontramos as meninas da PUC lá em São Paulo e foi muito bacana, porque daí tu conversa com muita gente. Tu tem que estar, como é o palavreado, né? Tem que estar na boca do povo. Tem que ser arroz de festa. Tu tem que ser arroz de festa, tu tem que estar na boca do povo para as pessoas lembrarem de ti. Porque a gente está falando do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Longe de São Paulo, porque São Paulo está lá no meio. Então, ele vai olhar para cima, para o lado. Não, a gente tem que fazer eles olharem para baixo. Eles têm que olharem para o sul, eles têm que virem para cá. Mas se nós não estivermos lá e se nós não fizermos essas articulações, eles acabam nos esquecendo. Por isso que eu digo, é extremamente importante a gente saber se vender, mas estar ativo em outros processos, né? Porque aqui para casa aqui dentro de casa a gente faz o nosso tema de casa muito bem, mas e para fora como faz, né? E a gente acaba se acomodando, é a correria do dia a dia, são muitos eventos que estão conosco, né? Agenda fechada, agenda lotada, mas existe algumas situações que nos dão a liberdade de buscar novas captações. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que sair do nosso quadrado, a gente tem que ir para fora, a gente tem que se vender mais para poder trazer eventos para Porto Alegre, né? Eu, da mesma forma, faço as palavras da Patrícia as minhas, né? Sim, a PUC também tinha essa... Vou chamar de ser uma captação passiva, não era o caso, tá? Mas vinha muito, assim, do Rio Grande do Sul, né? Claro que a gente tem um ecossistema da PUC, né? Que nos alimenta por muito lá, porque tem Tecnopuc, tem empresas, tem professores, tem os palestrantes, tem muita gente, assim, que está em contato conosco ali, né? E que alimenta esse ecossistema. E acaba que, sim, a agenda acaba, né, sendo ocupada por esses eventos aí que estão de alguma forma em contato com a universidade. Mas sim, esse ano nós saímos e aí fizemos a mesma caminhada da Fiergs. Não, vamos sair daqui, vamos se mostrar lá fora, vamos fazer parte então aí de novos eventos e concorrência, fazer parte das concorrências em São Paulo, Rio de Janeiro e outros locais para poder trazer os eventos aqui para Porto Alegre, né? E é uma caminhada. Claro que a gente precisa também convencer a alta administração. Nós precisamos de um investimento para isso, né? Tem um investimento, né, Luiz? Tem. Né? Tem um investimento. A gente vai com uma equipe, tem que levar alguns equipamentos também para fazer parte aí dessa demonstração nossa. E é isso, né? Então, para além de material, de divulgação, vídeos, enfim... Mas a gente precisa se mostrar mais fora do Rio Grande do Sul, com certeza. Eu acho que esse olhar aí é... Esse é o entendimento da Higgs. E faz 4 anos que nós entramos numa situação de renovação, tá, da estrutura, tá, de modernização. Então, nós renovamos os espaços, criamos uma área maior para receber eventos. No nosso foyer, tá, que era todo... estratificado, né, estruturado com várias salas, então aumentamos os espaços, qualificamos os espaços no sentido de ter a questão de rede lógica, de climatização, de iluminação, de espaços. Então nós temos o espaço multiuso hoje que permite até 8 formatações, tá? O nosso teatro passou por algumas reformas, então atualizamos o que foi possível, né? Ainda temos espaços ali para melhorias e criando uma situação nova de flexibilidade.
tá? Focando inicialmente nos eventos médicos, que é o nosso principal mote, motivo de existência, mas só que estabelecemos 4 pilares. O social, que é o evento da família, do casamento, da formatura. O científico, que visa muito a questão médica, o empresarial e o cultural. E dentro dessa linha a gente vem trabalhando no sentido de trazer, buscar recursos para investir em tecnologia especialmente, né, e flexibilizar a realização de eventos. Dentro do calendário do último trimestre, tá? E dentro de uma perspectiva de 25 e 26, o que vocês podem dizer sobre a ocupação do espaço de vocês hoje em nível de percentual? Hoje, por exemplo, se eu levantar o telefone e ligar lá para alguém na Fiergs, ou na Higgs, ou na PUC, e dizer o seguinte: preciso de fazer um evento em outubro, durante 3 dias, uma sala tal, montagem e desmontagem. Como é que está esse percentual? A gente está lotado? Na verdade, nós, em função da enchente, não estamos 100% ativos ainda no centro de eventos. Foi feita toda uma ação emergencial para que o pavilhão de exposições estivesse pronto. O teatro foi reinaugurado e ele renasceu, que nós brincamos, né? Ele renasceu, ele era teatro do SESI a partir do dia 18 de dezembro. Ele começou a se chamar Teatro Fiergues, né? Então, por todo o trabalho que a instituição vem fazendo pelo Estado, ele foi renomeado. Algumas salas ainda estão prejudicadas, porque nós, como nós falamos aqui no começo, os nossos espaços estão dentro de uma instituição que foi fortemente abalada, não só em Porto Alegre, mas em todo o Estado, né? É um investimento extremamente alto a recuperação desses espaços, porque tu recupera ele, mas tu recupera para o melhor. Tu recupera ele com novas tecnologias, novos equipamentos, mobiliário novo. Então, a gente vem numa batida que 2025 nós estamos nos reerguendo ainda. Alguns eventos foram cancelados, porque os clientes optaram por postergar para 2026, até para a gente poder se reestruturar os grandes congressos, né, que ocupam todo o centro de eventos. Então, o nosso calendário ainda tem disponibilidade para 2025, em função da enchente e desse processo de retomada que a gente vem fazendo. Tá? É um processo um pouquinho demorado, porque a recuperação, se dependesse de nós, que somos de eventos, a batida é muito rápida. Mas não, é um elevador que dá problema, que é uma peça importada. Nós temos o teatro, que tem um proscênio, que é um elevador da orquestra, do fosso da orquestra, que ele foi abalado também. Então, nós temos outras salas também, que os equipamentos eles são importados. Então, a gente não consegue fazer essa recuperação no nosso tempo. Então, o calendário de 2025 ele acabou sendo prejudicado em função disso, mas a gente vem num trabalho também muito forte, numa reestruturação. O próprio centro de eventos, a gente teve uma reestruturação que ele agora está com uma coordenação comercial, né? Ele trabalha, como a Higgs também, ele trabalha por segmentos, então existe uma atuação muito forte da equipe agora nesse processo, nessa retomada, né? Prejudicada ainda, acredito que nós tenhamos ele recuperado no segundo semestre de 2025. Então, quando a gente se compromete com os clientes, é porque a gente vai entregar. A gente tem um desafio muito grande e um comprometimento muito grande com os nossos clientes. Então, se a gente acha que não vai ter um espaço pronto para o primeiro semestre, a gente, em hipótese alguma, vai planejar alguma coisa. A gente tem que ter a segurança que a gente vai oferecer e que a gente vai fazer a entrega. Tu imagina um congresso que reúne 5.000 pessoas, como é que tu vai... Exatamente. Só num abalo estrutural como foi a enchente que... E, assim, o público entende isso. O público entende. O cliente entende isso. Isso que é muito bacana.
Então, alguns eventos que nós tínhamos em 2024, eles vieram para 2025, alguns de 2025 estão indo para 2026, alguns a gente não está conseguindo comportar ainda em função de alguns espaços estarem em processo de reconstrução, mas a gente está trabalhando fortemente para isso. Então, o nosso calendário no primeiro semestre agora de 2025, ele está bom, ele não está ótimo, né? Mas a gente vai trabalhar para que no segundo semestre, a partir de 2026, ele esteja ótimo para... Eu acho que a visão externa de todo o esforço que todo o Rio Grande do Sul teve para reconstruir... Ele né? foi muito importante e foi muito bom. Sabe? Ana. Então, o nosso semestre de 2024, que foi o segundo semestre ali, realmente a gente teve 100% de ocupação. E aí nos grandes espaços, né, que era centro de eventos, salão de atos e teatro, e também muito por conta das enchentes de eventos que foram cancelados. Transferidos. Infelizmente, ou cancelados ou transferidos, e aí também vieram nos procurar, sim, com certeza. Tá? Então, a nossa agenda de 2024, assim, segundo semestre, 100% de lotação. 2025, sim, nós temos eventos que foram transferidos, né, principalmente do primeiro semestre, e aí então passaram, foram já pagos, né, então a gente sabe que tem um comprometimento aí de receita, recebemos no primeiro semestre de 2024 e vamos realizar em 25, mas eu te diria que a gente tem 70% já da agenda já comprometida, né? Mas claro que a gente faz esse olhar aí, né, todo, né, dos eventos que foram transferidos, dos eventos que foram cancelados, e não foram poucos, tá? E a gente vai sentir isso não ainda foram nesse poucos, ano. a gente vai sentir 2025 ainda. E o cliente pede algum posicionamento que é o mais preocupante da cidade. Perfeito. Isso a gente tem que ter esse alinhamento com a cidade. Perfeito. Porque um congresso médico para vir, ele pergunta o que a cidade está fazendo para não ter esse problema de novo. Claro. Qual é a gestão de risco que está sendo tratada para a gente não ter esse conflito lá na frente de perfeito. novo. Né? E assim, o aeroporto é ponto. Né? É fato, vem na conversa, sendo um evento que claro, é internacional, é um evento, né, um grande evento, que a gente saiba que vem participantes de todo o Brasil. O aeroporto é a primeira pergunta que eles fazem. Né? Isso a gente sente muito. Tá? E por muito, assim, vários eventos foram cancelados ou transferidos em função do aeroporto. Né? Então, assim, a agenda do CEPUC, sim, ela está, né, 70% já com a ocupação desses grandes eventos, desses grandes espaços, desculpa, mas tem esse olhar aí nosso, né? Assim, qual é o risco que tem, a cidade está tomando, né, precauções para isso, como é que eles estão recebendo os turistas, os hotéis como é que estão, né? Então tem essa preocupação aí de quem é o organizador do evento, né? Isso é ponto, assim, é bem importante. Ronald. Na Higgs é muito parecida a situação, e tem um agravante que de maio a julho nós fechamos só para atender a questão de recebimento de donativos. Então o nosso teatro ficou abarrotado de donativos, o foyer, enfim, todas as salas que nós utilizamos para eventos foram ocupadas com a finalidade de receber donativos. Direcionamos para medicamentos, até fazendo uma parte, nós temos hoje estamos organizando, fechando convênio com o governo do estado para continuar o recebimento e a distribuição de medicamentos para as farmácias solidárias de todo o estado. Um baita projeto. Muito, muito bacana. Mas aí, a partir de julho, agosto, voltou, mas voltou devagar. Tá? Então, muita coisa passou para 2024. Tá? Entraram alguns eventos e o segundo semestre normalmente é bom para nós. Tá? Então, especialmente ali os meses de outubro em diante. Ali a gente teve um resultado muito, muito interessante, bem significativo. O ano ele começou um pouco devagar, nós temos espaços ainda, tá? Mas tá se desenhando um ano melhor. Uma coisa, isso da segurança da cidade, né? Vamos falar um pouquinho assim, quarto distrito. E se alagar de novo? Né?
e o aeroporto, como é que fica? Em julho, eu realizei um evento e me perguntavam, mas como é que eu chego? E aí a gente fez todo um approach de ônibus, avião, logística, reunião com o patrocinador para dizer que ia ter gente no evento, para convencer o pessoal de vir em julho, que era logo em seguida. Foi, eu acho que, não sei se foi o primeiro evento que eu fiz na PUC no ano. Né? Então, e o aeroporto é tão fundamental, e hoje eu tive um bate-papo rápido com o Rafa, da Fraport, e antes a gente tinha uma média de 140 voos. Podia chegar a 170 e podia variar até 100 voos. Por que isso? Pelas rotas, né, e pelas companhias. Hoje, em janeiro, eles estão com uma média já prevista de 126 voos. E que eu achei um número muito bom para a virada, que pode chegar a 140 ou pode chegar a 80, justamente porque muitas companhias estão adequando a malha aérea, estão com problema de aeronave. Então, não é só o problema do nosso aeroporto que está pronto, né? O problema é do mercado em si. E outra coisa legal, né? A gente começou saindo de Porto Alegre para São Paulo, praticamente era tudo São Paulo. Agora a gente já tem Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Os voos da Copa voltaram no dia 19 de dezembro. Latam vai voltar em abril, 3 voos. TAP vai começar novamente. Aerolíneas volta também em março. A Gol, Buenos Aires, Porto Alegre, que a gente tinha perdido, volta em maio também. E ele me deu um dado que não está fechado, de dezembro, que aproximadamente 495 mil pessoas passaram pelo aeroporto em dezembro. Mas é um dado que ele diz assim, tu não comenta muito, porque a gente não tem certeza que a gente não recebeu ainda das companhias. Agora, mostra, e no final do papo, ele diz o seguinte, o aeroporto está sendo equipado, ele está com novas lojas, novos modelos de lancheria, de serviço, de tudo, e está se modernizando. Né? O nosso receio, talvez todo o nosso receio é, se vier uma enchente de novo, o que a gente vai acontecer? Se nós estamos preparados para uma nova tempestade. E aí eu acho que vem do que a Ana disse, é a união, é mostrar para o prefeito o que a gente precisa. Prefeito não, né, gente? Para todo o poder público, para todo o governo, né? Afinal, Gramado parou. Por quê? Porque Porto Alegre parou. Né? Não chegava em Gramado se não descia em Porto Alegre, gente. Né? E a gente viu tudo isso. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que se unir mais, a gente tem que tentar, e a gente tem que tentar não pegar sempre o protagonismo, levar uma coisa mais junta, né? de um desafio, isso é um desafio. Né? A gente não chegou ainda num consenso. Eu vou pedir a opinião pessoal, bem rapidinho, a gente tem 3 minutos, tá? Centro de Eventos Porto Alegre, precisamos? Eu acho que a gente precisa avaliar o todo, não só o centro de eventos. A gente consegue ter eventos simultâneos na cidade, a cidade consegue receber um evento na Fiergues, um evento na PUC, um na Riggs, tem o Barra, tem o Pontal, os hotéis, a rede hoteleira. Então, assim, a cidade está pronta para isso. A cidade, antes de ir para a rua, fazer um centro de eventos, vamos sentar lá com a Fiergues, quais são as dores da Fiergues, vamos ver com a Fiergues o que a gente... Porque, assim, a Fiergues, o centro de eventos, ele fica na ponta, na saída de Porto Alegre. Ele está numa região que hoje ela foi extremamente prejudicada e ela não está ainda retomada.
né? Então, assim, ó, vamos conhecer o mercado, vamos conversar com a Fieras, vamos conversar com a PUC. Quais as dores da Quem PUC sabe a enquanto gente- centro de eventos? A gente moderniza a nossa comercialização se unindo mais. Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que é por aí. O ponto é esse. O ponto é até que ponto um novo centro de eventos vai ter demanda com a cidade, com a infraestrutura da E a gente cidade tá e falando com a entrega. de uma obra talvez de 5, 6, 7 anos. E só piora, né? O E- trânsito só piora. Ou quem sabe esse valor aí, essa quantia, a gente não pudesse direcionar para outros investimentos para contribuir, então, Que pra fosse as outros. nossas fraquezas Perfeito. daqui a pouco, Pra tu qualificar entendeu? os que Você Os que é estão polêmica, aqui. né? Mas Não, ok, eu acho exatamente, que mas é tem isso. esse olhar, né? Exatamente não é isso. polêmica. O que está faltando para melhorar esse processo Exato. todo? São dificuldades. E é bacana ouvir isso de vocês, porque eu não sei, cada um de vocês sabe a vaga que tem no calendário de assim, pá, o mês de maio aqui eu tenho 15 dias que eu não loquei. Sim. Né? O mês de agosto, idem, etc. Quer dizer, quanto a gente tem de capacidade ociosa disso. E a cidade até que ponto está pronta para receber a gente? A rede hoteleira também traz um congresso médico, né? Tu consegue ter 2, 3 congressos médicos na cidade? A rede, o trade consegue atender tudo isso, porque quando eu falo no trade, eu falo restaurante, é a gastronomia, é a rede hoteleira, é o turismo. Acho que tem uma situação que tem que ser levantada, assim, as necessidades que os centros existentes têm de recurso para fazer as suas melhorias. Exatamente. Talvez eles não tenham, né? Porque Então, são o que eu cenários preciso, a que a gente tem que desenhar, Fiergs, a né? PUC, os demais É aí. isso. E eu, particularmente, acredito muito na questão do conceito do oceano vermelho e oceano azul. Vermelho é o espaço que está ocupado, que não serve. Tá? E o azul tem espaço para todos. Então, existem eventos que eu tenho capacidade e posso fazê-los, desempenhá-los, fazer a melhor entrega possível na RIGS. Tem alguns que eu não vou ter condição. Aí eu direciono para a PUC, direciono para a Fiergs. É isso que... E essa tratativa, eu acho que a gente pode melhorar entre nós, certo? Entre os demais. Aí. Isso chega muito no convention. Eu quero trazer o evento para Porto Alegre para tantas pessoas. Isso. Onde eu faço? Né? E a gente tem que ser muito criterioso em mostrar todas as possibilidades. E aí, realmente, cada um... E saber o tamanho que cada um Exatamente. tem, né? E a capacidade, né? Exatamente. Vamos ser bem E claros. outra, a margem de crescimento O do tipo de evento também Tipo de influencia. evento, sim. Também. Um evento, por exemplo, que tem um público que vai de ônibus. A nossa região é extremamente carente de ônibus. Perfeito, perfeito. De... Né? E Porto Alegre é ótima. Aeroporto muito perto do centro de eventos, muito perto dos hotéis, o deslocamento em comparação a outras Com capitais certeza. muito rápido. A segurança, ontem a gente teve com a nova delegada que vai fazer reunião com a gente e demonstrando que ela quer nos dar números sobre a segurança para a gente também botar numa captação. Né? Ontem, gente, não vou falar na outra cidade, enfim, né? Desmerecer a qualidade da cidade, mas eu não quero passar numa zona de tiro. Sim. Né? E isso existe, gente, dentro do Brasil e fora do Brasil mesmo. Gente, o nosso tempo passou rápido, viu? Esgotado. Bah, eu adorei o papo. O convênio está aberto, o convênio está com a porta escancarada. A gente precisa realmente de apoio, de ajuda. A gente precisa de força de trabalho, de força intelectual. A gente está trabalhando na área de comunicação, com a QG. A gente está remodelando o nosso site. A gente está fazendo um clube de benefícios. Nós vamos sair, no mínimo, para 4 regiões fora do Brasil, com os nossos mantenedores, divulgando a nossa força, né? E vocês vão receber os convites, vocês vão receber as formas disso, que é uma forma cooperativada. Fica o convite, né? Eu deixo agora eu vou dar primeiro para o Ronald para dar um recadinho de despedida e aí a gente encerra. Certo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu sou novo em eventos, faz
5 anos que eu estou na Higgs, estou aprendendo. Então, foi muito proveitoso. Tem sido proveitosa a experiência com o Luiz, que eu conheço há algum tempo, com a Patrícia, hoje com a Ana, né? E colocar a Higgs à disposição, tá, do Convention, de todas as entidades, da Fiergs, da PUC, para a gente trabalhar junto, e dos demais, né, eu convido as pessoas a irem conhecer a Higgs, a ver o trabalho que a gente está desempenhando, tá, para trazer os seus eventos, realizar as suas atividades aqui em Porto Alegre. Certo? Aí é uma... Perfeito. Dá uma segurada um pouquinho em Gramado, Perfeito. vamos trabalhar em Porto Alegre. Perfeito. Fala, Acho que Aninha. para mim fica a mensagem, então, assim, de força, de união nossa, né? E representar, e nos representar, e se fazer representar, e estar com o Birô aí para poder nos ajudar nessa caminhada aí com a Prefeitura de Porto Alegre, com os órgãos competentes, né? E que a gente possa crescer muito mais, né? Ter oportunidades, desafios de novos eventos aqui, trazer novos eventos para cá, que o nosso aeroporto funcione plenamente, né? Mas fica essa mensagem aí de união, aí da gente poder estar um ajudando o outro, né? E é triste escutar, né? Assim, imagina uma região toda perfeito. arrasada aí com a enchente, com tudo que passou. A gente quer Porto Alegre melhor, né? Então, assim, que tenham muitos eventos aí para gente, né? Nós, lá do Centro de Eventos, agradecemos o convite, parabenizamos o Convention por todo esse trabalho que vem sendo feito. É um jeito de nos levar para a rua também. Eu acho que esse podcast ele é um marco, né? Não sei se já aconteceu antes, mas nós estarmos aqui, escutar a Ana, vamos fazer a união, o Ronald, vamos trabalhar junto. Pô, se a gente não fizer isso, né? Eu acho que a nossa parte também tem que ser feita. Não só cobrar da prefeitura, não só cobrar do Convention, ações, mas a gente também se ajudar. Foi um privilégio estar aqui, obrigada. E que venham muitos eventos. Eu queria mais uma vez agradecer. Dentro do nosso planejamento também está encontros em cada instituição de vocês, com os coordenadores de curso, com os sindicatos, com as associações médicas, visando a captação de eventos, pegando as pessoas que realmente são responsáveis por eles, mostrando que a gente tem uma força de trabalho muito grande para qualificar o serviço dos eventos de cada um. Acho que vocês resumiram muito. É união, é capacidade, é união, não só união, Paty, tu colocou bem. A gente sempre exige, né? A gente ouvia, né? O Convention não faz nada, o Convention não faz nada, o Convention não faz nada. Né? Mas não é assim. Né? O Convention somos todos nós e a gente tem que realmente colocar como um ponto lá na frente. Vamos se unir? Tá? Quando a gente é chamado, aí eu não consigo ir. Manda alguém. Sabe? Manda alguém que te represente e que consiga fazer com que te dê o retorno do que foi estabelecido ali. Né? E quanto à prefeitura, quanto ao governo do Estado, realmente, eu acho que eu já botei aqui, é um documento, é número, é pesquisa, e a gente sentar com Câmara de Vereador, nós temos que ir para cima. Articular. Tem que articular. Né? E obrigado mais uma vez a Visual, obrigado à minha equipe de executivos, obrigado à QG de comunicação. O próximo vai ser dia 13 de fevereiro, se não, eu acho que é 13, mas tudo bem. Mas vocês vão ser... Não, ainda não. Ainda não? Tá? Estamos buscando o tema, né? Mas vão ser todos comunicados, né? Muito obrigado, mas antes disso, vamos ter várias reuniões aí que é importante. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E outra coisa, é a lembrança que vocês levarem o brinde e a caneca do podcast para vocês levarem como lembrança desse momento. Obrigado, Legal, gente. adorei. Saúde. Saúde.